Graça e paz, igreja. É um enorme privilégio estar aqui por dois motivos. A palavra de Deus diz lá em Mateus 18, 20 que onde dois ou mais estiverem reunidos no nome dele, ali ele estará. E toda vez que eu tenho a oportunidade de compartilhar a mensagem do Senhor, eu toco nesse versículo, porque é um privilégio estar aonde o Senhor está. E se você parar para pensar, meu irmão, a palavra de Deus, a Bíblia, e tudo que o Senhor fez por nós, ela trata apenas de uma coisa, de relacionamento. Relacionamento com o nosso Deus e relacionamento com os irmãos. Vou te convidar a abrir a palavra lá num versículo pouco conhecido, João 3,16, você pode abrir lá? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Irmão, imagine que você chega aqui hoje e você está sabendo que o chefe de Estado estará aqui, o presidente da China, do Japão, o presidente dos Estados Unidos, o rei da Inglaterra, o rei da Espanha. Então, provavelmente você se portaria de maneira diferente, certo? E provavelmente teria aí um esquema de segurança muito grande para essas pessoas. E eu quero te falar algo, irmão. O rei do universo está aqui hoje. Existe uma legião de anjos rondando esse lugar e ele está aqui. Você pode celebrar a presença dele nesse lugar. Você pode aplaudir a presença do Senhor nesse lugar. Aleluia. E por causa dessa presença santa, irmão, eu te convido a ser intencional em ouvir a palavra, que é a palavra dele. É aquilo que ele separou para você ouvir nessa noite. Seja intencional. Reaja à palavra. Deixa o WhatsApp um pouco de lado, deixa o celular aí no cantinho, deixa aquele assunto que está pendente para lá. Agora é a hora da palavra. Amém? Então seja intencional no ouvir. E o que eu quero falar hoje, o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite linda, é sobre a simplicidade de uma vida plena. Sim, ter uma vida plena é simples. E como eu já disse no início, sobre relacionamento, essa é a chave de uma vida plena. Você quer ser pleno? Se relacione em plenitude com o seu Deus e em plenitude com o seu irmão. Pois é, você não falou que era simples? Eu não gosto do Zezinho. A Maria, meu Deus. Irmão, o Senhor nos dá ferramentas dentro da palavra para nos relacionarmos com Ele de maneira plena e com os irmãos de maneira plena. E se foi Ele que falou, é isso que nós devemos buscar. Amém? Porque se Ele manda escrever um livro lindo desse, com a receita de bolo para você e você simplesmente não observa, irmão, tá lhe faltando um pouquinho de sabedoria. Quem é você na fila do pão para discutir com o Criador do Universo? Se ele fala que a plenitude é no relacionamento, a plenitude é no relacionamento. Ué, mas de onde que você tirou isso? Em Mateus 22, no versículo 36 ao 40, alguns mestres da lei procuram Jesus e perguntam: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Isso é pouco, igreja? Não, isso é tudo. De tudo, com toda a sua força. Você tem que acordar pensando nele, você tem que dormir pensando nele, você tem que viver pensando nele. Ele é o centro. Mas Jesus não para por aí. Jesus diz: esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse: ame o seu próximo como a si mesmo. E destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Meu Deus, lá vem o irmão falar de comunhão de novo. Se a comunhão te incomoda, meu irmão, alguma coisa está errada. E sim, vamos falar de comunhão. Porque a Bíblia é um livro de relacionamentos. Ela relata a história de um pai amoroso
criou seus filhos para se relacionar com Ele e para que nós nos relacionemos com os outros. E lá em Gênesis, quando Ele cria você, Ele já cria em comunhão. Gênesis 1:26 diz assim: então disse Deus, façamos. O façamos denota que tinha alguém com Ele. Jesus e o Espírito Santo. Havia comunhão, a comunhão perfeita. E na comunhão, Ele criou você. Glória a Deus. E esse Deus pleno, todo-poderoso, onipresente, onipotente, onisciente, completo em si mesmo, que não precisava de nada, decide criar você. Por quê? Para se relacionar com você. E o resumão da Bíblia é esse Deus todo-poderoso que vem à Terra, vê a Terra sem forma e vazia e disse: haja luz, haja separação entre as águas, haja natureza, haja bichos, e tudo Ele disse: haja. Mas quando Ele veio te criar, Ele vem à Terra, pega o barro, molda o barro. Imagina, o Deus Todo-Poderoso fazendo isso, moldando o barro. E quando Ele termina de moldar, Ele disse: que lindo. E aí Ele vem e... Vamos fazer um exercício? Vamos respirar? Puxa aí. 1, 2, 3 e... É Deus em você, irmão. Ele não só está ao redor, Ele está aí dentro. Esse é o nível de comunhão, de relacionamento que Ele tem com você. Ele fez com as próprias mãos e soprou o próprio ar dele dentro de você. E aí, ele se relaciona lá com Adão. Adão conta para ele como é que foi o dia. Eu vi a vaca, eu vi o boi. Como que a vaca faz, Adão? Ela faz mu. Ele fala: nossa, que legal, Adão. E a cabra? Ela faz bé. Nossa, que bonitinho, Adão. Mas ele viu que Adão estava só. E ele criou Adão para a comunhão com ele, mas também com a comunhão com o outro. E ele resolve criar Eva. Se Adão era bonito, você imagina Eva, irmão. E eles formaram um casal lindo. E esse Deus amoroso deu a eles não só o privilégio de se relacionar com Ele, mas de escolher não se relacionar com Ele. Ele deu essa liberdade para esse casal. Ele disse: crianças, vocês podem aproveitar de tudo. Ó, manga, jabuticaba, acerola, rio, lagoa. A única coisa que vocês não vão colocar a mãozinha é naquela árvore do bem e do mal. E aí vem o miserável do Satanás com a narrativa. Cuidado com as narrativas, irmão. Com a narrativa dizendo: olha, não é bem assim. Se vocês colocarem a mão ali, vocês comerem fruto, vocês vão ter ciência do bem e do mal e vão ser igual a eles. Era mentira? Não. Era uma meia-verdade. E essa meia-verdade, por Adão e Eva não consultarem a Deus a respeito, não buscarem no relacionamento a resposta, fez com que eles comessem a fruta, tivessem os olhos abertos para o mal. E quando o mal entra dentro deles, quando o pecado entra dentro deles, o pecado faz o que o pecado faz de melhor. Ele deforma a criação. Ah, mas o problema do mundo é a fome. Ah, o problema do mundo é a injustiça. O problema do mundo é a distribuição de renda. O problema do mundo é a política. Não, irmão. O problema do mundo é o pecado.
E todas essas coisas que eu disse, e muitas outras mais, são provenientes do pecado. Porque o pecado é o desrespeito, é a desobediência àquilo que o Senhor quer para nós. Então nós perdemos o relacionamento, o homem cai e ele é expulso do Éden. E nessa expulsão do Éden, ele perde o pleno relacionamento com Deus. E na primeira geração após o Éden, que é Caim e Abel, já dá ruim. Caim vai lá e mata Caim mata Abel simplesmente por inveja. É isso, não tem outro nome. Pô, mas é isso, né? Abel ofereceu um sacrifício melhor, ele ofereceu um sacrifício com preguiça, ficou com inveja do resultado do outro e matou o cara. E aí, esse relacionamento foi se desidratando, foi deteriorando, foi acabando com o passar do tempo. E aí, quando chega em Noé, a coisa era tão ruim, mas tão ruim que Deus decide, pela soberania dele, vamos acabar com esse negócio. Mas ele olha e olha, puxa, mas tem lá o Noé. Mas quando ele olha Noé, ele não vê só Noé. Ele vê o Paiol, ele vê o Gilmar, ele vê o Silas, ele vê a Denise, ele vê o João Carlos, ele vê a Fátima, ele vê a Gabi, ele vê cada um de vocês. E ele fala, não vou acabar com tudo. Vou recomeçar. Vamos dar uma melhorada através de Noé. E aí vem o dilúvio, as coisas são destruídas e as coisas continuam a partir da família de Noé. Vem Abraão, pai da fé, Isaac, Jacó, que se torna Israel através do relacionamento com Deus. Nós temos, o povo vai para o Egito, ele é preso, Moisés liberta. Através de Moisés vem Josué, que adentra a terra prometida. E o ápice da terra prometida, da entrada do povo na terra prometida, é quando Davi se torna rei. E Davi torna completa a obra de Deus para aquela geração, onde Davi toma tudo. Só que Davi também cai. O filho de Davi, Salomão, através de falta de sabedoria, mas Salomão não era o homem mais sábio, sim, mas ele se desvia do Senhor. E através da falta de sabedoria de Salomão, o reino se divide. E aí, é ladeira abaixo. É um rei pior que o outro. Israel é dominada. E depois de tantos problemas, o povo fica exilado. Há um silêncio total. E quando tudo parecia acabado, onde o povo percebe que não era capaz de cumprir a lei, onde o povo, por ser desobediente, se apartou totalmente de Deus, acontece algo tremendo. João, capítulo 3, versículo 16. Abre lá comigo, irmão. Eu sei que você sabe de cor, salteado, de frente para trás, de trás para frente, mas é um privilégio ler a palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus aí? Aleluia. A palavra de Deus diz lá em João 3,16 o seguinte. Eita glória. Bastante página, né, irmão? João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a resposta para um relacionamento rompido. Jesus é a resposta para um povo separado. Jesus é o pagamento pela separação, pelo pecado de morte. Jesus é o privilégio dado a você e a mim. Nós não merecíamos, éramos inimigos de Deus. Ele nos torna amigos de Deus.
No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, era Deus lá no Monte Sinai, lá dentro da tenda. E aí esse relacionamento se deteriora, mas quando Jesus vem, ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Só que Jesus vai além, porque Jesus não economiza, ele é abundante. Ele é assunto aos céus. Ele envia o Espírito Santo. Agora ele não é só mais o Deus aqui, como se isso fosse só. Ele não é mais só o Deus Emanuel. Ele é o Deus em você. Qual é a simplicidade de uma vida plena? É o Espírito Santo vivendo em você. É a graça, irmão. Porque você, desculpa falar isso para você, lindo, você não é suficiente. E Jesus é suficiente. Você pode aplaudir esse nome que é suficiente. Ele é suficiente. E essa é a simplicidade da relação com Deus. A vida plena só se dá a partir do governo absoluto dele sobre a sua vida. Muito se fala sobre o reino de Deus, e muitas vezes a gente pensa igualzinho o pessoal pensava na época de Jesus. Que ele vai vir com uma espada, com um cavalo branco, ou vai vir com um Porsche, enfim. Não. O reino dele é dentro de você, irmão. O reino dele é sobre cada ação sua. O reino dele é sobre cada coisa que você quer. Você põe primeiro ele. Senhor, é isso mesmo que eu quero? Como assim? Eu gosto de uma frase do Israel Subirá. E ele diz assim, uma conversa que ele teve com o pai dele, o Luciano Subirá, que ele diz assim: pai, eu quero querer aquilo que o Senhor quer que eu queira. Não, mas você tem opção? Não, mas eu sei que eu tenho opção. Mas por que eu vou ser bobo? O Senhor sabe o que é melhor para mim. Então eu quero querer aquilo que o Senhor quer que eu queira. E é simples, irmão. A relação com Deus, ela se dá através de obediência. Pois você fala, não é fácil obedecer? Não, é muito difícil. Mas é por isso que ele, sabendo que você não conseguiria, que ele envia o Espírito Santo de Deus. É por isso que a graça, ela é simples. E muitos usam a graça como permissão para pecar. Não, é o contrário. A graça te fortalece para que você não peque, irmão. A graça é a elevação da régua. Agora, você tem o companheiro, você tem o consolador, o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. Se você pecar é porque você... Vou economizar um adjetivo. Mas se você pecar é porque te falta sabedoria. Porque é só procurar ele, é simples. Irmão, mas a Bíblia não é tão simples. É porque você não leu Deuteronômio, você não leu Números, já leu o livro de Ezequiel e Apocalipse. Irmão, realmente são livros complexos. Mas a síntese deles são Jesus. Tudo aponta para ele. Tudo se trata dele. Todas as coisas são dele. Todas as coisas se completam nele. Hoje, nessa geração da internet, onde a validação é o like, onde você procura receitas, como acordar cedo, como não dormir, como ser saudável, cara, é tanta informação, que fica difícil até para escolher. Eu não sei se todos vocês lembram, mas olhando pela carinha de vocês vão lembrar assim. Quem lembra de locadora de VHS aqui? Não é só isso, não, é sério. Quem que lembra de locadora de VHS aqui? Bom, só eu me senti velho aqui, não é possível, cara. Então, quando a gente ia lá na locadora, aí a gente chegava na locadora e aí tinha aqueles filmes lá que estavam até amarelados, né? Mas a gente ficava ávido pela locação, a última locação. E normalmente quando a fita tava lá, ela já tinha passado uns 6 meses no cinema. Mas aquilo era muito legal, cara. Você ia lá, você trocava ideia com a recepcionista lá da locadora. E aí, esse filme é bom? Porque eles já tinham assistido. Não, o filme é bom. Aí você colocava lá na sua casa, vou colocar lá. Aí você assistia, a porcaria o filme. Mas isso já tinha começado. Você ia voltar com o filme para trás? Não, peraí. Se ela falou que eu vou tentar gostar desse filme. Você colocava o filme lá e assistia e tal. E até no fim você gostava, e às vezes você não gostava, você ficava decepcionado, mas enfim, você devolvia lá. E aquele filme ficava 48 horas com você. 48 horas, irmão. Então, era um evento ir na locadora. Era um evento. Hoje, irmão, a gente vai na Netflix, a gente senta lá para
pegar a Netflix, a Disney Plus, olha eu fazendo propaganda dos caras aqui. E aí você vai lá, você demora 1h30 para escolher o que você vai assistir. São tantas opções que isso te confunde. Irmão, é exatamente isso que o mundo faz com você hoje. Ele te distrai daquilo que é o principal. Quem é o principal? É Jesus, irmão, não é você. É Ele. Não se trata de você. Se trata dele. O pastor Gilmar me ensinou uma coisa há muito tempo, que fala sobre simplicidade. Se você for lá no Sermão do Monte, capítulo 5, vamos lá abrir a Bíblia? Mateus capítulo 5, vamos lá, vai. Para dar tempo de eu tomar água. Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, vamos ler só o versículo 3. O versículo 3 diz assim: bem-aventurado é aquele que sabe física quântica. Bem-aventurado é aquele que sabe fazer um cálculo integral. Bem-aventurado é aquele que sabe dar um nó numa gravata. Que é algo muito complexo, até hoje eu não consegui. Não. Bem-aventurado é o pobre de espírito, pois dele é o reino dos céus. Simplicidade. A vida plena está na simplicidade, irmão. Gosto muito do C.S. Lewis. Quem nunca leu o C.S. Lewis é o cara que criou as Crônicas de Nárnia. Provavelmente você já assistiu. Que tem o leão, que tem a criançada que entra dentro do guarda-roupa e some. E o C.S. Lewis diz na obra dele, Cristianismo Puro e Simples, peguei essa frase, achei muito legal. Ele diz assim, ele está falando sobre matemática. Ele diz assim: o Senhor já nos deu o resultado certo da conta, para depois nos ensinar como ela funciona. E como que funciona? Rafael, vem cá. O senhor vem aqui, ó, Rafael, ó, dá a mãozinha para mim, filho. Nós vamos chegar lá. Então, a gente vai chegar lá. Aí você vai pensar, mas peraí, como nós vamos chegar lá? Tem um rio aqui no meio, tem isso aqui. Rafael, calma, filho. Não, mas tem um jacaré. Rafael, calma. Não, mas... calma, eu vou te mostrar. Então aqui, ó, dá a mãozinha. Aqui, filho, ó, você vai ter que perdoar. Aqui você vai ter que amar. Aqui você vai ter que me buscar. Aqui você vai se prostrar. E aqui é o céu. Seja bem-vindo. Aleluia. Volta lá, vamos voltar lá. Só pra você não ficar sem graça. Vamos lá. Nossa, mas que legalzinho. Não, irmão. Você passou pelo jacaré. Você passou pela tristeza. Você passou pelo luto. Você passou pela doença. Você passou pelo vício. Você passou pelas brigas. Você passou pelo STF. Irmão, a vida não é um mar de rosas. Dá ruim, irmão. Dá problema. Nós perdemos pessoas. Nós somos traídos. Nós erramos. Nós machucamos pessoas. Nós traímos. Nós pecamos. Nós somos miseráveis. Nós não merecemos nada. E Ele nos deu tudo. E o que é o tudo? A própria vida. Irmão, e aqui coloca entre aspas, tá bom? Bem entre aspas. Eu imagino Deus lá do alto nos olhando e falando: Jesus, olha aquilo, cara. Eles são muito desobedientes. Eles não me procuram. Eles são independentes. Mas eu os amo, Jesus, só que só tem um jeito de salvá-los. É pagar o preço do sangue. E Jesus, eu vou, Pai. Filho, você não está entendendo. É a vida. Eu vou, Pai. Mas filho, eu te amo tanto, filho. Eu vou, Pai, porque eu os amo mais. Eu os amo a ponto de entregar a vida. Filho,
mas você vai ser humilhado. Quem acha que Jesus passou só coisa boa nessa terra? Alguém acha? Querido, Jesus foi humilhado. Quando você vê lá o filme Jesus com roupinha, irmão, Jesus foi crucificado nu. Jesus foi torturado a noite inteira. E sabe aquela galera do churrasco? Sabe aquele pessoal que andava com ele? Sumiu todo mundo. Ele ficou sozinho naquela cruz. E quando ele estava lá sendo humilhado, suando sangue, desidratado e chorando, porque ele sabia que voltaria para o Pai, mas não. Aquele desespero dele era porque ele estava separado do Pai. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Mas se ele quisesse, eu imagino que Jesus estava vendo aquela legião de anjos. E os anjos: Senhor, só falar, a gente vai. Jesus: não. É por eles. E aquelas pessoas falando um monte de asneira, um monte de bobagem. Jesus dizendo: Senhor, tem misericórdia deles, porque eles não sabem o que fazem. Porque eles buscam conselho na internet. Porque eles buscam mestres para si mesmos. Porque eles não perdoam os outros. É de você que Jesus estava falando. É de mim. Eu me recordo que alguns meses atrás eu tive uma experiência muito desafiadora. Eu não sei se todos vocês sabem, o meu pai tem Alzheimer. E o Alzheimer é a morte em vida, irmão. Aquele meu herói, ele já não existe mais. O meu pai que me ensinou a andar, hoje ele é só um corpo, mas ele continua sendo meu pai. E Deus tem me dado a oportunidade de honrá-lo. Só que em abril meu pai ficou doente. Além do Alzheimer, ele teve dengue, pneumonia e veio mais um monte de coisa junto, porque ele ficou internado. Nesse mesmo período, a minha mãe ficou com pneumonia, porque ela estava cuidando dele. E aí, a Mariana ficou doente, o Estevão ficou doente, a Érica ficou doente, e o negócio lá na fábrica virou avesso. Eu disse: Senhor, mas e aí? Não dá pra mim, Deus. Eu não consigo. Mas, sabe o que eu fiz? Eu falhei miseravelmente. Eu reclamei, eu xinguei, eu chutei, eu perguntei por quê? Por que comigo? E eu entrei em crise, meu irmão. Tem uma frase de um cara chamado Mark Peterson. Eu já havia aprendido isso antes com um nome muito mais fácil de pronunciar: Donizete. Donizete me ensinou uma vez, eu não esqueço disso. Eu já disse isso aqui outras vezes. Um dia eu estava passando por uma luta muito grande, isso faz uns 10 ou 12 anos. Parou um caminhão da Bandeirantes na porta de casa. Falei: nossa Deus, além de estar ruim, a Bandeirantes vai cortar a minha luz. Pô, eu paguei a luz, né? Mas não, era o Donizete. Na época o Donizete trabalhava na Bandeirantes. Eu falei: nossa, ainda bem que é o Donizete, ele vai ter misericórdia, não vai cortar a luz. Mas eu não estava devendo. Tudo bem. O Donizete desceu. Falei: Stephanie, e aí, como é que você tá? O Donizete foi lá mostrar amor por mim. E ele me ensinou: Stephanie, é o seguinte, ó, o que você está passando é um processo. É um processo. E Deus quer te levar a um lugar novo. Mas você não vai sem esse processo. E o Mark Peterson, e se ele me desculpe se eu estou pronunciando errado, ele diz assim: as circunstâncias que pedimos para Deus mudar, frequentemente são as circunstâncias que Ele está usando para nos mudar. Eu vou repetir para você, e você guarda.
As circunstâncias que pedimos para Deus mudar, frequentemente são as circunstâncias que Ele está usando para nos mudar. E essa circunstância no hospital, com meus filhos, com a minha esposa, no trabalho, elas me mudaram. Elas me tiraram de achar que eu podia alguma coisa e perceber que eu não podia nada. E perceber que eu era totalmente dependente dele. E perceber que as coisas não eram complexas porque eu ia fazer com o meu braço. Não. Eu ia fazer o que eu podia fazer e descansar nele. Porque tudo tem a ver com ele. E aí Deus me transformou com aquela experiência. Eu gostaria muito que não houvesse mais experiências como aquela. Mas eu não tenho essa ilusão. Os processos continuarão ocorrendo. Porque miserável homem que espera de Deus apenas para essa terra. Linda, lindo, vocês são peregrinos nessa terra. Ah, quer dizer que eu não devo querer nada nessa terra? Não. Não é disso que se trata. Você tem que sim buscar boa saúde, buscar um bom cônjuge, buscar ter um bom trabalho para oferecer conforto para seus filhos. Você tem que sim, eu quero viajar, eu quero passear, eu quero estudar. Irmão, é lícito. O seu Deus é o Deus do ouro e da prata. Mas não é disso que ele está falando aqui. E a abundância não está relacionada com isso. O dinheiro ajuda? Claro que ajuda. Não vamos com essa mentira de que o dinheiro é importante, irmão. Mas ele é uma ferramenta, ele não é o seu dono. E essa noção de que a gente não deve procurar as coisas desse mundo também nos impede de desfrutar. Deus fez as coisas para você desfrutar, lindo. Aí eu não vou na praia porque é aquele lugar indecente. Não, irmão. A praia foi feita para você desfrutar. Ah, não, mas eu não vou comprar aquele tênis porque eu podia comprar umas 20 marmitas. Compra as 20 marmitas, irmão, mas compra o tênis. Não, mas nossa, vou andar com um carro desse? Irmão, compra o carro dos seus sonhos. Compra. Mas não esqueça de abençoar pessoas que estão precisando vestir. Não esqueça de comprar marmitas. O que é humildade? Não é pensar menos de si mesmo. É pensar menos em si mesmo. Você pode ter as coisas. Aí você tem que lembrar que pessoas precisam da sua ajuda. Ah, mas se eu ajudar vai faltar. Irmão, não vai faltar. Irmão, de novo entre aspas, tá? Quando você dá, você empresta para Deus. A Bíblia diz isso. Quando você dá, você empresta para o Senhor. Você acha que Deus não vai pagar você? Ele vai te pagar, irmão. Se eu que sou péssimo, eu sou a pior pessoa que eu conheço. Tudo de bom que você vê em mim é de Cristo. E tudo de mal sou eu mesmo. Só que cada vez há mais dele e menos de mim. É por isso que parece que eu estou melhorando um pouquinho. Mas o fato é que tudo tem a ver com ele. E a simplicidade de tudo isso é que ele é a solução para todas as coisas. E quando você aprende a desfrutar das coisas que ele te deu, provavelmente você pode achar que você conseguiu aquilo com suas forças. E provavelmente aquilo pode te atrapalhar. Porque a idolatria não é só o que você pensou agora. Idolatria é tudo que substitui o Senhor na sua vida. Eu tinha um problema, eu era idólatra com um esporte em particular aí. Eu tirei essa porcaria da minha vida. Porque essa porcaria me tirava da presença do Senhor, me fazia perder tempo. E não era só isso que me tirava da presença do Senhor. Existiam diversas outras coisas. E ainda existem mais coisas, mas o Senhor está tirando cada uma. Ele está desentulhando. E quando você volta lá em João 3,16, você percebe que ele te amou tanto. Então, se ele te amou tanto, ele quer que você desfrute, mas ele não pode ser substituído por nada na sua vida. Então, irmão, antes de você desfrutar do que ele pode te oferecer, desfrute dele.
Desfrute do amor dele. Desfruta do cuidado dele. Tá ligado aquele culto que tá pegando fogo, você tá lá batendo palma, pensando no jogo do futebol? Sabe aquele culto que o bicho tá pegando, o João Carlos tá aqui, Jesus, Jesus, você tá lá pensando no seu WhatsApp, a última mensagem que chegou? Você está perdendo tempo, você não está desfrutando dele. Aí Jesus te manda orar e você não ora. Irmão, ele não precisa que você ore, quem precisa é você. Aí quando você ora, você desfruta dele. Ele te manda ler, fala lá, vê esse irmão mandar eu ler a Bíblia de novo. Eu não tenho tempo para isso. Mas para ficar no Instagram você tem, né? Você só usa mal o seu tempo, lindo. Leia a Bíblia. Ah, mas irmão, eu não entendo nada. Tá bom, lindo. Senta com os caras que entendem a Bíblia, eles vão explicar para você. Mas vai lá ler Mateus. Vai ler João. João é lindo, cara. Quando ele começa no princípio, nossa, cara, aquilo de arrepiar. Ah, mas eu fui ler número e não entendi nada. Eu também não. Não, mas Deuteronômio é chato. É mesmo. Mas se você for ler Deuteronômio, ele conta lá a perseverança. Ele fala de um Deus de ordem, de um Deus organizado, de um povo perseverante, e bênção, e bênção. E se você não ler Deuteronômio, você perdeu um monte de coisa sobre o caráter de Deus, cara. Para de ser bobo. Vai ler a Bíblia. E aí ele te manda jejuar. Nossa, Stefan, mas eu fico ruim quando eu jejuo. Rapaz, eu não conheço ninguém que gosta de fazer jejum. Não conheço ninguém, você me apresenta ele. Mas quando você jejua, é diferente. Sabe o que acontece quando eu jejuo, irmão? Eu fico com uma fome. Eu fico irritado. Eu sou chato, eu fico mais chato ainda. Fala, mas o que isso tem de bom? É porque você percebe o quanto ele é paciente. O quanto ele é cuidadoso, o quanto ele é carinhoso, o quanto ele é bom em te suportar, irmão. Qual o nome disso? Amor. E se você acha que isso tem a ver com você, não tem a ver com você. O jejum, a oração e a palavra te aproxima dele. Ele não precisa que você jejue porque ele não come. Mas você precisa jejuar. Você precisa ler a Bíblia. E você precisa orar. Isso é relacionamento. Não tem como você se relacionar sem isso. E eu já vou partindo para o final. Vou pedir para o Ministério do Louvor subir. Só para parecer que está acabando. E não se trata, irmão, de nada que você pode fazer. Então, eu conheço muitas pessoas que eu tenho tentado levar o Evangelho. Boa parte delas me falam, mas você não sabe o que eu fiz, cara. Mas eu não sou digno, eu não vou porque eu tenho vergonha, porque eu tenho medo, porque eu não suporto o que eu fiz, blá, 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 blá. Irmão, é a distração do Satanás. Mas o fato, lindo, é que não se trata de você. Não se trata do que você fez, do que você está fazendo, do que você vai fazer. Se trata do que ele já fez. O preço pelo pecado já foi pago. Já foi consumado. É seu. O porquê que o povo andou 40 anos no deserto? Eles tinham a palavra, entra. Mas sabe por que eles não acessaram? Porque eles não quiseram. E por que você não acessa? Porque você não quer. Porque está disponível. Você vai passar por lutas? Você vai passar por lutas. Você vai passar por problemas. Mas quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar não sabe viver. Porque ele é a paz que excede todo o entendimento. O que é o exceder o entendimento? É quando você não entende. Você não entende. Oh, Deus, mas por quê? Não devo, Deus, eu imagino Deus. Cara, eu não te devo explicação. Vai. Vai que no caminho eu te mostro. Não foi assim que ele disse para Abraão? E Abraão é o pai da fé. Mas Deus não é mal educado igual eu. Então, não, filho, vem cá, tal. Mas o fato é que não se trata de você, se trata dele, se trata do amor dele. E para encerrar, nesse período no hospital, eu percebi o porquê que eu me desesperei. Porque o meu pai sempre foi um grande pai.
Sou apaixonado pelo meu pai. E meu pai sempre foi o provedor, o amigo, o parceiro, o incentivador. E meu pai deixou de funcionar dessa forma. E ele deixou de me servir. E eu que tive que passar a servir para ele. E sabe o que eu percebi nisso? Que eu era só um filho interesseiro. Que eu só estava interessado no que meu pai podia me oferecer. Você só está se relacionando com Deus porque Ele pode te dar? Não. Sério? É isso que eu fazia. E provavelmente é isso que você faz. Porque se você busca Deus apenas pelo que Ele pode te dar, tá errado, irmão. A coisa mais gostosa do meu dia. O meu trabalho é desafiador e eu amo o meu trabalho, mas ele é desafiador. Tem dia que eu saio com a cabeça... E aí eu chego em casa, encosto o carro, aí eu ouço meu filho gritando: papai, papai, o papai chegou, o papai chegou, o papai chegou. E ele grita o nome da minha filha: papai chegou, o papai chegou. E a hora que eu abro o portão, aí aquela gritaria, eu abro a porta, aí eles vêm, abraçam: papai, porque olha o que eu li, olha o que eu fiz, tal. E eles se relacionam comigo pelo que eu sou. Uma vez eu dei um Velotrol para minha filha. Ela trouxe Velotrol lindo, mas lindo, irmão. Pensa num Velotrol bonito. Coloquei o Velotrol assim, ela: nossa, papai, que legal. Ela foi, passou pelo Velotrol, entrou dentro da caixa do Velotrol. Olha que caixa linda, papai. E entrava e saía da caixa e se divertia tal. Criança é simples, irmão. Você precisa voltar a ser simples. Acessa a Deus por quem Ele é. Porque Ele te ama. Porque Ele deu tudo, absolutamente tudo por você. Lá em Mateus 6:33, se eu não estou enganado, Ele fala assim: busque o reino dos céus acima de tudo. Vamos ler lá, irmão? Lê lá, pega lá, Mateus 6:33, só para a gente encerrar. Mateus 6:33. Deus é bom, aleluia. Mateus 6:33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Busque a Ele. Tudo tem a ver com Ele. A solução para a sua ansiedade está nele. A solução para a falta de recurso, irmão, está nele. A solução para a sua doença está nele. Se você não for curado aqui nessa terra, você vai ser curado, porque no céu diz que no céu, a palavra diz que no céu não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. Você é um cidadão do céu. Se você não for curado aqui, você vai ser curado lá. E tudo tem a ver com isso. Tudo tem a ver com Ele. Tudo aponta para Ele. Seja o filho querido do papai. Quando vier para o culto, papai. Quando entrar no quarto para orar, papai. Quando tiver com dor, papai. O meu pequenininho, ele chutou o chão lá hoje. Ele veio com o pé todo sujo de barro. Papai, dá um beijinho. Nossa. Ai, legal. Sai correndo. Eu sou o papai dele. E Jesus é o seu papai. Ele está disponível. Seja simples como uma criança. Seja simples. É simples, irmão. É Jesus. Se trata dele. Seja como criança. Abraça, se joga, gruda no pescoço dele, sente o cheiro dele. É dele que se trata. Seja simples, meu lindo. E que Deus abençoe poderosamente sua vida.